Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, muito boa tarde, amigo ouvinte da Web Rádio Divulgar.net. Você que nos assiste pelo nosso canal do YouTube, está começando mais um programa O que é o Espiritismo, comigo, Andréa dos Anjos, e é sempre com muita alegria que chegamos trazendo momentos de reflexão, música e a nossa roda de conversa, onde trabalhamos temas voltados à base da doutrina espírita. Hoje, o assunto é crianças índigo e cristal, e quem já está conectado conosco para nos ajudar a trabalhar esse tema, minha parceira de divulgar, palestrante, monitora de curso, a multi, Isabela Martins. E aí, amiga, muito boa tarde. Oi, amiga, somos, né, amiga, multi, minha irmã, porque senão, né, não vive nessa encarnação, ainda não dá, ainda não chegamos num planeta ditoso, feliz para estar fazendo só uma coisa, temos que fazer muito para ver se a gente chega lá, mas boa tarde a todos. Pois é, meus amigos, e é sempre com essa energia toda que a gente está aqui batendo o cartão junto com vocês para estudar mais e muito mais. Agora vamos ouvir um momento de reflexão e já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. As crianças. Elas se apresentam em tamanho, pesos e cores sortidas. Podem trazer a cor negra, branca, amarela. Têm dedinhos delicados e a inocência de quem ainda não se inteirou nesta vida, de como realmente é o mundo. Elas se encontram por toda parte, em cima dos móveis, embaixo das mesas, dentro de caixas, no quintal. Penduram-se em árvores, correm, saltam. São a verdade de cara suja, a sabedoria de cabelos despenteados e a esperança de calças caindo. Têm uma disposição inigualável, parece que nunca se cansam. Sua curiosidade é tanta que jamais conseguimos responder a todas as suas perguntas. Conseguem ter a imaginação de um Júlio Verne, a timidez da Violeta, a audácia da Mola, o entusiasmo do Buscapé e suas mãozinhas são mais rápidas do que os olhos de quem está cuidando delas. Adoram doces, o Natal, o dia do aniversário. Curtem as reuniões com os amigos e quando estão brincando esquecem de comer. Não têm tempo para outra coisa que não seja aproveitar a presença dos amiguinhos. Admiram os reis e os livros de figuras coloridas. Gostam do ar livre, da água, dos animais grandes, dos automóveis e dos aviões. Adoram os feriados e os finais de semana, porque eles permitem que os seus amores estejam muito mais tempo com elas. Levantam cedo, quase despertam o sol e estão sempre dispostas a aprender coisas novas. Entre seus brinquedos, é possível encontrar um barbante, alguns botões, caixinhas e latinhas, até uma fruta verde mordida. E é claro, entre tantas raridades, um objeto diferente que elas encontram em algum lugar e depositaram no baú do seu tesouro. São criaturas mágicas. Qualquer um pode fechar a porta do seu quarto de ferramentas para que elas não entrem. Mas não se consegue fechar a porta do coração. Elas sempre descobrem um jeito de entrar e se acomodar. Podemos colocá-las para fora do nosso escritório, porque temos um trabalho importante para concluir. Mas é impossível retirá-las do nosso pensamento. Podemos retornar para casa cansados, desanimados, por tudo que fizemos e pelas tantas coisas que não deram certo. Podemos entrar em casa com o pensamento no projeto que precisamos concluir com rapidez e cuja solução está bastante difícil. Mas bastará que elas venham ao nosso encontro gritando: papai, mamãe, e pulem em nosso pescoço para que o cansaço desapareça e renovemos a nossa disposição íntima. Essas criaturinhas se chamam crianças. E Deus as colocou ao nosso lado para nos dizer todos os dias que o mundo tem jeito, que o amor existe e que o homem, em sua essência, é bom.
Frequentemente, os espíritos renascem no mesmo meio em que já viveram, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas. É assim que encontramos espíritos amigos entre os filhos que nos chegam. Suas presenças em nossas vidas se constituem em verdadeiro bálsamo. Eles retornam para nos brindar com o seu amor outra vez, para nos presentear com a sua presença física. Por isso, não desprezemos os gestos de carinho, as palavras doces desses que a divindade colocou em nossas vidas e que nos chamam de pai e mãe. Nos ajude a fazer um programa cada vez melhor, mandando a sua pergunta sobre a doutrina espírita, que eu e Isabela respondemos no especial Pergunta dos Ouvintes. Você que já participou, participe de novo, quantas vezes quiser, que aí a gente percebe qual é a pegada que vocês estão querendo saber sobre a doutrina e a gente traz programas com essa temática. Então, mande, que a gente gosta muito dessa integração com vocês. Agora vamos dar início à roda de conversa de hoje. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Vamos lá, meus amigos. Crianças, Índigo e Cristal. A gente sempre referencia a vocês as obras básicas com relação ao tema, e esse é um exemplo clássico do que a gente sempre fala, né, Bela? Sobre a questão de a gente estudar as obras básicas para poder alçar outros voos. Por quê? Crianças, Índigo e Cristal não é um tema espírita, mas foi abraçado por diversos palestrantes. O maior, assim, a maior referência é Divaldo, que inclusive tem um livro sobre isso. Então, para você que quiser, para a gente que quer estudar assuntos, vamos primeiro beber na fonte das obras básicas, para a gente entender o que a doutrina fala, para aí a gente poder compreender a temática. Então, vamos referenciar. A Gênese, capítulo 18, os tempos são chegados, o item a geração nova. E um plus, que é sempre oportuno nas temáticas com relação à educação, família. A mensagem de Santo Agostinho, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, instruções dos espíritos. O item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. É um item comprido, confesso, mas importantíssimo para a gente entender a temática familiar. E aí, Bela, nesse primeiro bloco, dito isto, vocês vão entender melhor depois quando a gente, no decorrer da nossa roda de conversa. Bela, vamos nesse bloco trabalhar só crianças índigo e no próximo cristal, beleza? Então, aí eu gostaria que você explicasse para nós, para a gente começar a trabalhar, o que são crianças índigo? Certo. Primeiramente, a gente precisa entender, né, a palavra índico, na verdade, é uma coloração dada, né? Assim como a gente chama azul marinho e tudo mais, o índico ela é uma cor de azul meio violeta, meio puxado para o escuro, né? Esse termo, ele surgiu lá no ano de 1999, com o lançamento de um livro que se chama, né, Crianças Índicos, que foi escrito por dois escritores norte-americanos, que eram o Lee Carroll e o John Tober. Eles não são espíritas, né, então, assim, é muito importante deixar claro isso, acho que como tu já deixou no início aí, as primeiras pessoas a falarem sobre isso, pelo menos com essa terminologia, eram pessoas não espíritas, e isso não consta nas obras básicas, como o André já bem colocou. Então, esses autores trouxeram à tona, né, essa nova geração que traz um número muito grande de crianças índicos, que seria o quê? Seriam aquelas crianças que a gente percebe que são seres mais evoluídos, são acima da média, né, terrena, e eles encarnaram aqui na Terra com a finalidade de impulsionar a gente no nosso desenvolvimento planetário. Isso principalmente ligado à questão de artes e às questões intelectuais.
Então, as crianças índicos, elas se destacam das demais por essa incrível capacidade criativa, de pensamento, de uso da lógica, muito acima da média das outras crianças. Então, crianças que têm esse destaque, elas também, lá no livro, eles fazem uma série de interpretações sobre comportamentos que essas crianças tendem a ter. E eu acho que um dos que mais me chamou a atenção é que, em geral, essas crianças, elas são tidas, por exemplo, muitas vezes, de forma equivocada, como crianças portadoras de algum transtorno, de dificuldades de sociabilizar com demais crianças, né, porque tem aquela incompatibilidade de gênios, de alcance de pensamento serem diversos e elas já têm uma irritabilidade maior, uma dificuldade dessa socialização, são crianças muitas vezes um pouco mais explosivas e às vezes diagnosticadas como crianças, por exemplo, com TDAH, que é um transtorno de déficit de atenção, então são crianças extremamente hiperativas, que conseguem fazer múltiplas tarefas ao mesmo tempo. Então, essas características, quando encontradas, mapeadas numa criança de forma exacerbada, a gente já poderia, então, ali classificá-la como uma criança índico. Tu começaste a falar um pouco das características dela, então vamos enumerar mais essas características. Tu falaste da questão da sociabilidade, eu pesquisei também que elas possuem sentimento de realeza e agem dessa forma, inadaptação e reações agressivas quando contrariadas no que considera justo e correto. O que mais que a gente podia dizer de características delas? Elas têm dificuldade, em lidar. Por essa ideia de realeza, a gente vai fazendo associações, mas que são todas abordadas nessa obra aí que já foi citada. Lá o autor coloca, e juntamente, após essa obra, é importante também colocar, uma amiga desses autores também acabou lançando um livro que complementa um pouco essa ideia, trazendo mais esses aspectos comportamentais. E lá nessa obra, eles vão abordar que crianças índigos, elas têm dificuldade com a ideia da autoridade, porque você imagina, se você se sente uma realeza, obviamente você acha que não precisa obedecer a ninguém, porque se você já é o rei nunca precisa ser subordinado a nada, Então, você tem essa ideia, consequentemente, tem dificuldade em lidar com autoridades. Então, mesmo que seja a autoridade do pai, do professor, é uma figura que você não consegue visualizar da mesma forma que a maioria das pessoas. Outras características que eles colocam, essas crianças, elas simplesmente não fazem certas coisas que são impostas. Por exemplo, esperar quietas. E aí a gente volta a duas características já faladas, a ideia de rei e a hiperatividade, ou seja, eu tenho dificuldade de ficar correto, eu tenho dificuldade em obedecer essa ordem que me impõe um comportamento que eu já naturalmente não tenho, Elas ficam comumente frustradas, com sistemas impositivos e que não necessitam de um pensamento criativo. Então, acaba que a escola, muitas vezes, é um ambiente sufocante para esse tipo de criança. Por quê? Na escola você tem hierarquia, na escola você precisa, mostrar obediência aos professores, aos diretores, aos mais velhos e assim por diante. Infelizmente, fazendo uma crítica aqui à nossa educação, ela é uma educação que não preza muito, por essa ideia da criatividade e da liberação dos pensamentos e tudo mais, dos questionamentos. A nossa metodologia escolar hoje, ela ainda é muito mais voltada para as questões impositivas e decorativas, Eu lembro que eu passei uma fase com o meu filho em que foi muito difícil explicar para ele a necessidade do ambiente escolar, a importância da escola na vida dele, porque ele me trazia uma série de questionamentos e de coisas que ele dizia, quando eu vou precisar dessa informação? Por que eu preciso decorar isso? Será que não existiria uma outra forma de se aprender? Quer dizer, são coisas angústias que provavelmente a gente também teve na nossa época estudantil e que a gente não tem respostas e que ao longo desses anos, infelizmente, nós não avançamos muito na questão educacional, André? Você falando aí das questões do Gabriel, eu me lembrei da música do Gabriel Pensador, que ele fez aquela crítica da educação, que me interessa, Fentanus e tal, ele faz o rap em cima justamente dessa crítica, dessa questão dos conteúdos, muito conteúdo que a gente vê na prática que não vai servir e a criança questiona. Aí,
Outra coisa que é importante a gente falar, que essa teoria das crianças índigo surgiu no ambiente não espírita e, se eu não me engano, psicólogos, né, Isabela? Isso. Psicólogos. Por exemplo, uma das pessoas que trouxe esse aspecto mais comportamental foi, como eu coloquei agora há pouco, né, uma das amigas desses dois americanos, que é a Carol, que ela também começou a abordar mais esses aspectos psicológicos, né, trouxe mais isso para dentro da interpretação do que seriam as crianças índigo. Eu pesquisei que essa teoria, essa questão surgiu justamente numa época onde muitas crianças eram diagnosticadas com TDA, TDAH, e eram controladas com medicamentos, né, para poder elas ficarem quietas. Aí, é importante a gente trazer esse assunto, amigos, porque nem toda criança irritada é índigo, também nem toda criança irritada é TDAH, então é importante a questão, sim, de buscar um psiquiatra, esse que é o profissional que estuda e vai saber, porque as questões de transtorno, um para o outro, a diferença é mínima. A gente diz, isso não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Tem uma vírgula que diferencia um do outro. Então, é angustiante, né, Isabela? Como você acabou de falar, a dificuldade de fazer seu filho entender a necessidade disso, ele questionar, porque ele não viu o porquê de usar, né? Essa metodologia, porque já realmente está defasada, né? Tem coisas que era lá no tempo dos nossos avós que ainda se perpetua e vai mudando, a coisa mudou bastante, né? Exato. Hoje a gente já está, a partir desse ano, um novo ensino médio, que já está uma nova proposta, que está meio que valorizando essas escolhas, o aluno escolher o caminho que vai seguir. Ainda não é o perfeito, mas já está dando uma luz para sair um pouco desse impositivo de você ter que ver tudo, apesar de não precisar de tudo, né? E aí, Isabela, vamos refletir. Será, porque, como eu citei como referência, a Gênese, né, a questão da nova geração. A doutrina espírita não fala de crianças índigo, porque vocês perceberam que isso surgiu agora e a doutrina surgiu no século XIX. Mas Kardec nos fala da geração nova, que vai ser da necessidade dessas migrações, né? Nós estamos numa transição, os espíritos migram de planetas conforme as suas necessidades e, às vezes, imposição. Por exemplo, um espírito que não aceita o progresso, ele é imposto para ir para um planeta inferior, a ajudar com seu conhecimento que aquele planeta inferior progrida. Para ele é uma punição, vamos dizer assim, entre aspas, para poder ele ver, porque ele estava entravando o progresso daquele planeta que ele estava. Então, Kardec nos fala disso. E aí, Isabela, refletindo, será os índicos, essa questão dessa nova geração que Kardec nos fala, dessas dificuldades dele, espírito superior impaciente, vamos refletir. Eu acho que é assim, a doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, deixa isso muito claro, né? Que existem duas categorias de evolução. Uma evolução intelectual e uma evolução moral. Então, essa diferença ela fica muito clara dentro da doutrina espírita. Como a gente vai ver daqui a pouco, né, sobre crianças cristais, existem aí uma diferença, né? Apesar de que a gente costuma meio que colocar no mesmo bolo. É muito comum a gente ouvir entendimentos e explicações, e até às vezes quando a gente vai falar assim na forma improvisada e tudo mais, a gente coloca tudo como uma coisa só. Mas o que acontece é assim, apesar de existirem diferenças, né, e a gente percebe que a criança índigo, ela tem um desenvolvimento mais intelectual do que moral, tanto que o comportamento, essa coisa da certa arrogância, da certa superioridade, não ser algo de espírito superior, mas a sua presença no planeta faz com que a gente avance, ainda que seja a níveis intelectuais. Mas esse progresso a gente também não pode descartar, ele também se torna relevante, porque a partir do momento, por exemplo, que nós descobrimos ou avançamos tecnologicamente em uma série de questões, isso nos possibilita um amadurecimento maior depois, ou conseguirmos focar mais na questão moral e tudo mais. Então, eu acho que contribui sim para o progresso, sabe?
porém, ela não é aquela contribuição verdadeiramente espírita que se espera, né? Não é aquela progressão ou aquele desenvolvimento que a gente diz assim, isso vai te levar a ser um espírito puro. Se nós desenvolvermos apenas o intelecto, isso não vai nos fazer evoluir numa escala espiritual, né, como a gente coloca isso dentro da doutrina espírita. Essa escala, ela só serve para as questões morais. Então, nesse sentido, essas crianças, apesar do grande desenvolvimento, elas acabam não subindo nessa escala de evolução espiritual. Mas eu acho que elas trazem inúmeras contribuições para o progresso do planeta, que é esse momento que nós estamos vivendo, na medida em que elas fazem contribuições extremamente relevantes, né, para a sociedade, através das questões intelectuais e das discussões que elas nos fazem, né, nos trazem à tona, e eu acho que principalmente para aquela família, né, eu acho que é muito importante frisar isso. Às vezes a gente fala muito sobre uma coisa global, uma escala global, mas às vezes ter uma criança com um temperamento como esse, por exemplo, eu imagino, né, o quão difícil seja lidar com uma criança índigo no dia a dia, e o quão o pai, a mãe, os irmãos e as pessoas próximas conseguem ali extrair de aprendizado e de trabalhar paciência e benevolência e de conseguir ver com bons olhos todas aquelas atitudes que aparentemente parecem arrogantes. Então, eu acho que existe ali inúmeras contribuições, de modo geral. Olha, o que eu acho de belo na doutrina é que ela nos abre para a gente pensar, né? É muito claro isso, assim, raciocinar. A gente não é por osmose, a gente não, peraí, a informação veio, a gente racionalizar a informação. Importante, sim, que eles são, a gente viu, né, que eles têm um grande avanço intelectual, né, eles têm essa questão também do certo, né, de o que é certo, o que é errado, então, tipo assim, a teoria, uma coisa, e na prática outra, não, por isso que a gente até diz, com essa geração não funciona aquilo, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não, porque eles têm muito a prática, não é isso aqui o certo, pois é isso aqui que é o certo, né, então, eles têm essa grande contribuição, porque estamos num período de transição, né? Natureza não dá salto, então, e a gente percebe, estudando a história, que sempre vem um avanço intelectual, né? E depois vem o moral para poder, o ideal seria todo mundo, tipo uma ave, né? Para poder voar, ela precisa bater as duas asas, só com uma ela não consegue, né? Vai ficar lá meio... Então, seria caminhar junto, mas como estamos aprendendo, então vai primeiro um, aí vai puxando o outro, aí vai nessa até chegar, igualar, quando a gente estiver na escala mais alta, né, Isabela? Aí a gente consegue subir os dois juntos, mas como não, vai primeiro um puxando o outro, primeiro esse progresso pela razão, né, para poder, né, depois puxar o moral. Então, assim, eles colaboram nessa... vamos dizer assim, nessa preparação, mas aqui a Andréa acha que eles ainda não são a geração nova que nos é falado na Gênesis. E até deixa eu provar. Não tem como, né, Andréa, a gente dar uma opinião que seja totalmente dentro da doutrina, porque a gente não tem esse embasamento dentro da doutrina. Então, por exemplo, vocês podem perceber que aqui a gente tem duas pessoas que estudam muito a doutrina espírita nas suas obras básicas mesmo, e ainda assim a gente não tem um consenso. Tipo, eu tenho uma visão um pouquinho diferente da Andréa, mas é uma visão diferente. E uma coisa, Andréa, dentro dessa tua fala que me veio muito em mente, é que nós espíritas somos o verdadeiro exemplo de que, muitas das vezes, essa aquisição do conhecimento intelectual se sobrepõe ao moral. Por quê? A gente percebe, frequentando diversos centros espíritas, o meio espírita, que, em geral, e o censo do IBGE já mostrou isso, o espírita, ela, em geral, está ali naquela categoria ali de pessoas com uma classe social um pouco melhor, com uma classe de estudos, né, serem pessoas que já têm o ensino médio, ou já são formadas e tudo mais. Quando você compara a doutrina espírita enquanto religião com outras religiões, você percebe que a doutrina espírita tem esse diferencial. Quando você frequenta os centros, você também percebe.
Apesar de que a doutrina não foi feita para esse público, foi feita para todas as pessoas, mas a gente percebe que é muito mais comum encontrar pessoas com um curso superior, com um segundo grau completo, do que pessoas analfabetas, com pouco estudo, baixa renda e por aí vai. Então, a gente já percebe dentro do próprio movimento espírita que isso acontece. Eu preciso primeiro racionalizar isso. Ah, isso faz sentido. Ah, a reencarnação faz sentido, porque que justiça teria se eu só nascesse uma vez? Quer dizer, eu primeiro racionalizo essas coisas, depois eu me entrego àquele conhecimento e vivo o evangelho verdadeiramente. Então, eu não posso falar por todos os espíritas, mas posso falar por mim e por alguns que eu conheço, que a gente precisou primeiro da aquisição do intelecto, assim como nas crianças índigo, para depois o aperfeiçoamento moral acontecer. Então, quando eu falo que eu acho que faz parte, é porque eu me vejo, né? Assim, eu percebo que para mim deu certo, quer dizer, eu ter um conhecimento intelectual me ajudou a me desenvolver moralmente. Hoje eu me acho uma pessoa melhor moralmente do que eu era há 10 anos atrás, por exemplo. Mas isso só aconteceu porque eu tinha um intelecto que racionalizou muito em cima disso, e eu percebi a importância de evoluir moralmente, e de tudo que eu conquistaria com isso, e espiritualmente falando, e até materialmente também, né, porque evoluir moralmente só traz benefícios, eu acho, para os dois planos. Verdade. Vamos então a um breve intervalo, e já que a gente volta, vamos ouvir Em Outra Dimensão, com a Alma Sonora. No espaço, planetas, estrelas, constelações, moradas, estradas, múltiplas direções, um olhar perdido na imensidão do céu. A mensagem, o aviso retiram da morte o véu. Além do sonho, além da imaginação, a vida existe em outra dimensão, além do sonho, além da imaginação. A vida existe em outra dimensão. Liberdade acima dos 5 sentidos. Limites mais tênues pro homem que se quer imortal. Os mundos refletem sentido na criação. A morte, a viagem, caminho, continuação. Além do sonho, além da imaginação.
a vida existe em outra dimensão, além do sonho, além da imaginação, a vida existe em outra dimensão, em outra dimensão, em outra dimensão. Imaginação, a vida existe em outra dimensão, além do sonho, além da imaginação. A vida existe em outra dimensão, em outra dimensão, em outra dimensão, em outra dimensão. Estamos de volta após esse breve intervalo, onde eu e Isabela Martins estamos falando de crianças índigo e cristal. No bloco anterior, a gente conversou sobre as crianças índigo. Agora, nesse bloco, Belinha, vamos trabalhar as cristal. E aí, fale-nos, comece a falar para a gente, o que seria, então, essa geração de crianças cristal? Bom, essa teoria, né, das crianças cristais, ela foi uma teoria que surgiu posteriormente à ideia das crianças índicos, e ela também surgiu no meio não espírita, né? Então, assim, enquanto os índicos, eles eram aquelas crianças que tinham mais evolução intelectual, mas tinham conflitos comportamentais, as crianças cristais, elas já seriam aqueles espíritos mais evoluídos moralmente falando, né? Pois a sua posição moral, a sua evolução espiritual, ela já é maior do que aqueles que aqui já estão encarnados, né? Então, essas crianças, elas estariam reencarnando aqui na Terra para nos ajudar nessa evolução. Então, as crianças cristais, elas já ficam de forma mais patente, mais clara, que, de fato, a sua missão aqui seria essa, de ajudar a Terra nesse processo de evolução, ajudar nós encarnados, que ainda temos uma percepção tanto quanto atrasadas e tudo mais, nos ajudar nesse processo de transformar esse mundo, né, num mundo de regeneração. Mas, ainda assim, não foi um tema que tenha surgido dentro do movimento espírita. Ele foi abraçado depois, quando a doutrina, né, ou melhor, os frequentadores da doutrina espírita e aquelas pessoas que muitas das vezes a representam, né, no sentido de terem algum conhecimento, casaram informações que estavam contidas nas obras básicas com essa ideia, e mais do que essa ideia, essa visão e vivência de que realmente a gente vive hoje uma geração de crianças com uma evolução muito maior do que a nossa, por exemplo, né? A gente percebe, eu percebo falas nas crianças hoje, Andréia, que eu falo, gente, mas como é que já nasceu sabendo assim tanta coisa, né? Tudo evoluiu muito nas crianças, né? Eu lembro que minha mãe fala que na época dela, a criança demorava 7 dias para abrir o olho, hoje já nasce de olho aberto.
Então, assim como essa questão material evolui, outras questões também, né, moralmente falando, vão surgindo. Então, eu percebo, por exemplo, no meu filho, falando da minha geração para a geração do meu filho, existe uma diferença gigantesca. Meu filho tem um senso de moralidade, de responsabilidade, que eu, com não sei quantos anos de doutrina espírita, com 40 anos na cara, não tenho. Essa que é a verdade. Ele consegue fazer, tirar conclusões, fazer comentários sobre questões morais, quando a gente vive determinadas situações, que eu me sinto envergonhada. Porque às vezes eu percebo que ele é quem é meu professor. E as crianças cristais, elas têm essas características, né, de trazerem esses ensinamentos para a gente. E aí, André, eu vou aproveitar esse gancho que tu comentou no bloco passado, falando sobre o livro A Gênesis, né, de Kardec, e lá realmente, no último capítulo da Gênesis, quando ele vai falar sobre a nova geração, ele vai dizer no item 27 uma coisa que eu grifei há muitos anos para comentar sobre isso numa palestra e ficou algo muito marcado, porque a gente geralmente tem a ideia de que essa transição, de que a chegada de uma nova geração vai ser um acontecimento, que vai vir um meteoro destruir a Terra e agora vamos criar uma nova geração, ou que a gente vai viver um cataclismo ou qualquer coisa do tipo. E lá no item 27, os espíritos deixam muito claro que essa transformação não vai se dar dessa forma. E eles dizem assim: a Terra, no dizer dos espíritos, não deve ser transformada por um cataclismo que aniquilaria subitamente uma geração. A geração atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que nada seja mudado na ordem natural das coisas. E é o que está acontecendo, né? Eu sei que é difícil acreditar quando a gente olha para essa conjuntura econômica e política que a gente vive, no mundo todo, na verdade, mas quando a gente olha para as crianças, para o comportamento que elas têm, para a maturidade que elas já apresentam, a gente percebe isso com muita clareza. Claro que vou fazer uma breve observação que talvez tu comente mais à frente, André. Não dá para dizer que toda criança que nasceu agora é uma criança cristal, gente, por favor, porque a gente, como pai, tende a ficar meio encegueirado, né, por conta de, meu filho, tudo que ele faz é lindo e maravilhoso, é um cristal para você, mas não significa que, no aspecto geral, seja uma criança evoluída a esse ponto, né? Você falou o item 27, uma coisa que me chamou bastante atenção, que aí por isso daquele meu comentário, já no item 28, quando ele diz assim, que a nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e as crenças espiritualistas. Isso a gente vê muito nessa geração nova, né? Crianças com muito amor aos animais e às vezes naturalmente sendo vegetarianas, né, ou veganas, não aceitando carne e tal, não que, eu sou carnívoro, não estamos entrando nesse mérito, tá, mas assim, o contexto que eu estou querendo falar é na compaixão, que já é numa visão assim mais ampliada, né, que às vezes a gente ama o bichinho e tal, mas sente a necessidade da carne, às vezes come até de maneira desenfreada, nem pensando como isso acontece. E essas crianças estão vindo com essa consciência de amorosidade, de respeito ecológico, que é um assunto bem amplo e bastante, vamos dizer assim, polêmico, porque às vezes vai para os extremos, né, Isabela? Mas não é nesse âmbito que a gente está querendo falar, não. É justamente nessa visão ampla que ela já, como a Isabela falou, o filho dela tão mais novo já vem com essa coisa assim natural, né? Então, essas gerações já melhoradas, que isso não quer dizer que a gente vai ser dizimado, não, pode ser nós mesmos, meus irmãos, a gente vai evoluindo, a lei do progresso é essa. Então, a gente, se no tempo passado fazia calamidade, a gente vai aprendendo e vai vindo bem melhorado, fazendo parte dessa geração, e até mesmo porque... Mas a Isabela falou, nem toda criança vai ser cristal, índico, não. Os ruins, vamos dizer assim, aqueles que ainda não despertaram, para eles despertar, tem que estar convivendo com os bons. Por isso a gente vê tanta coisa, o período de transição ser tão conturbado, e a gente vê, meu Deus, como é que a gente está melhor
a nossa melhor encarnação, nosso melhor momento, a gente está evoluindo, se está tendo tanta coisa horrível? Pois é, está tendo tanta coisa horrível, mas se a gente, tipo assim, não, vamos tirar todos os bons e deixar só os horríveis, vocês acham que vão melhorar? Eles vão ter um parâmetro, vai ter um exemplo, e até mesmo porque o bom, como é que o bom vai saber se ele está bom, se ele não estiver do lado do ruim, para saber que aquele ali é ruim? Então, exato. Tudo, vocês veem como a justiça divina, a sua perfeita inteligência equilibra coisas que a gente não consegue perceber, nós no vulgo, né, Isabel? Exato, é isso mesmo, André, falou perfeito. A gente precisa dessa troca de experiência com ambos os lados, um lado melhor, um lado que ainda não evoluiu o suficiente, e isso tudo faz a gente ter um entendimento de onde nós estamos, né? E a chegada de crianças como essas, tanto com esse desenvolvimento moral como intelectual, nos ajudam no nosso progresso. Então, talvez alguém esteja nos ouvindo agora e pensando, meu Deus, mas agora eu fiquei preocupada, porque está chegando aí uma nova geração, e como a Andréa colocou, nós também fazemos parte dessa geração, mas à medida em que estivermos abertos a evoluir também e aprender, né? E esse contato vai nos ajudar nisso, né? A gente já evolui um pouco, mas a gente precisa evoluir mais, né? Para conseguir acompanhar esse desenvolvimento planetário, a ser merecedor de estar num planeta onde o bem se sobrepõe ao mal, né? Que não é o que a gente vive no momento, mas é o que a gente viverá em breve. Tá certo. Vamos a mais um breve intervalo e já que a gente volta, se desdobra com o Pro do Bem. Janela e vem, deixa o amor e o sol entrar.
Voltamos, onde eu e Isabela estamos aqui no programa O que é o Espiritismo, conversando sobre crianças índico e cristal. A gente pesquisei, já tem várias outras, Isabela, mas vamos nos limitar às índigo e cristal. Nesse bloco, eu gostaria da gente comentar, Isabela, com relação à mensagem de Santo Agostinho, para a gente arrematar esse assunto. Por que disso? Explico. Eu tenho uma criança índigo, ele tem esse comportamento, como você falou no primeiro bloco, é o rei. Então, o rei não é questionado, eu não posso questionar, ele é um espírito superior, eu tenho que me... É disso que a gente quer falar agora. Independente de ser índigo, independente de ser cristal, independente de ter um transtorno, né, que seja, porque, né, ou qualquer que seja, da nossa responsabilidade como pais, porque por mais que de repente seja um espírito melhor do que a gente intelectualmente, ou em moralidade, como a Isabela também deu o exemplo do filho dela, mas a gente está na posição de pais, e como disse Santo Agostinho na mensagem, será perguntado a cada pai e a cada mãe o que fizeste da alma que vos foi confiada. Aproximaste ela de Deus? Ela melhorou, né? Ela realmente sob sua guarda? Então, a responsabilidade nossa, independente disso. O que você nos fala, Isabela? Olha, sempre que as pessoas trazem esse assunto à tona, eu não consigo passar por esse assunto sem dar aquele puxão de orelha nos pais, né? Em nós, pais. Apesar de que, desde que eu cheguei na doutrina, esse erro aí eu tô livre, né? Mas porque eu entendi o recado bem. E assim eu espero que as pessoas também possam entender esse recado, que eu acho que a gente também tem que deixar hoje aqui com esse assunto sendo discutido, que é esse entendimento dos pais como corresponsáveis. Nós, como os pais, somos co-criadores divinos, né, num plano menor, que é naquele plano familiar, e Deus num plano macro, né, mas a gente tem responsabilidade com os nossos filhos. E os comportamentos, independente de eles quais foram, e do quão nós formos, né, admiradores das nossas crianças, mas aquilo que é certo e o que é errado, e a gente sempre precisa ter um comportamento de pai, e recriminar os comportamentos inadequados, e colocar, né, os nossos filhos dentro dos limites, porque toda criança precisa de limite. E eu acho que nosso papel, falando aqui de doutrina espírita, é bater na tecla da importância da evangelização. E é isso que eu acho que Santo Agostinho coloca nessa fala, e é isso que eu sempre me lembro quando as pessoas tocam nesse assunto, né? Por quê? Às vezes, os pais tendem a ter comportamentos que eu fico espantada, do tipo, não, eu tenho um filho, mas ele ainda não vai para a evangelização, ele vai quando ele decidir que quer, eu não sei se ele quer ser espírita. Gente, a gente precisa compreender que os nossos filhos não têm que querer, né? Ou melhor, certas decisões cabem até a eles, decisões de âmbito menor. Mas será que uma decisão sobre qual ensinamento moral, religioso eu vou dar para o meu filho é uma decisão que o seu filho de 3 anos tem a capacidade de tomar? Ou é uma decisão que você, enquanto adulto, pai responsável, tenha que tomar por ele? Ele, obviamente, não precisa, após crescer, tornar-se adulto, independente, ser espírita. Na verdade, se você estudar o espiritismo, você vai perceber que nenhum espírita vai falar isso. Porque a gente não tem essa pretensão, nem com relação aos nossos filhos, nem com relação a nenhuma pessoa que a gente, por exemplo, apresente a doutrina de alguma forma. Nós nunca queremos converter ninguém ao espiritismo, mas dar uma base moral, cristã, que passe para ele a importância de ser um homem de bem, isso é uma obrigação nossa. Então, independente se nós entendermos as nossas crianças como índico, cristais, como evoluídas, mas elas sempre precisarão desse encaminhamento, sempre. E cabe a nós, pais, né, fazermos isso por elas. E André, eu não sei se a gente já tem um tempinho aí, mas se a gente tiver, tem uma história sempre muito impactante que eu ouvi numa palestra, se eu não estou enganada, foi numa palestra
do Rossandro, ou do Haroldo, mas acho que foi do Rossandro, em que ele contava uma história de que certa vez ele falava numa palestra sobre filhos, eu acho que foi ele mesmo, ele tem muitas palestras com essa temática de relação de pais e filhos e tudo, e ele falou que ao final de uma palestra dessa, ele foi procurado por uma mãe, que disse que ela fez isso, colocou o filho e tudo mais, mas que o filho, depois de adulto, optou por não seguir o espiritismo. E, além disso, decidiu ir embora do país, foi para a Europa, e ele era homossexual, e na Europa trabalhava, né, se vendendo, né, como prostituto lá e tudo mais. Enfim, tinha outros detalhes, mas que não cabem. O importante é a gente entender que, na visão daquela mãe, apesar de todo o ensinamento evangélico, ela se sentia fracassada por aquilo. E ela falou que depois de ouvir novamente sobre aquele assunto naquela palestra, ela ligou para o filho naquela noite e conversaram por longas horas. E ela falou para o filho sobre isso. Olha, eu já fui numa palestra e eu fico pensando que eu te coloquei na evangelização, que aconteceu tanta coisa, e mesmo assim você foi escolher a vida que você escolheu, e eu não sei onde foi que eu errei. E aí o filho chorou muito ao telefone com ela e disse para ela assim: mãe, você fez tudo certo, tudo que você fez foi perfeito, você não sabe o espírito que eu era. Dentro de mim, as vontades de fazer as coisas mais loucas do que a vida que eu levo. E se tem muita coisa que eu não faço hoje na minha vida, isso acontece por conta dos ensinamentos morais que eu recebi ao longo daqueles anos na evangelização. Por muitas vezes, por conta de todos esses conflitos que eu vivo comigo mesmo, eu já pensei em suicídio, mas eu nunca tive coragem de chegar às vias de fato, porque eu sei para onde o suicídio me levaria. E ele falava, a minha vontade de usar drogas, de me afundar no álcool, ela é gigantesca, mas eu não faço isso, porque eu entendo que esse não é o caminho que vai me levar. Então, quando você me vê hoje assumindo a sexualidade que eu tenho, que é o que eu sou, e vivendo a vida que eu escolhi viver, entenda, eu estou tentando ao máximo seguir aquilo que eu aprendi, no limite das minhas forças. E você pode ter certeza que você não falhou em nada, você fez tudo, e até agora tem dado tudo certo. Então eu acho que essa mensagem e esse exemplo dessa mãe com esse filho é um exemplo maravilhoso, porque às vezes a gente espera muita perfeição dos nossos filhos, e no mínimo tropeço a gente acha que a gente é culpado. E a gente carrega uma culpa, às vezes, uma vida inteira, pelos nossos filhos não terem vivido a vida que nós achávamos que seria a vida mais perfeita, ou que lhe traria mais felicidade. Mas nós não temos uma bola de cristal, nós não sabemos, né, que vida seria essa. Então, só nos resta confiar de que nós fizemos o nosso melhor, e que, obviamente, ele, enquanto espírito, né, que também toma suas próprias decisões, influenciado por esse caminho inicial que nós plantamos na vida deles, possam tomar as decisões que melhor lhe aprouver. E tenho certeza de que, a cada encarnação, a gente não aprende na doutrina espírita que a gente está vivendo o nosso melhor momento. Então, tenha certeza que aquele espírito que veio como seu filho, apesar de todos os erros, também está vivendo o seu melhor momento. E é preciso respeitar isso. E que a gente possa continuar olhando para os nossos filhos, mesmo com todas as imperfeições, como cristais, como preciosidades nas nossas vidas, ainda que eles não sejam realmente crianças cristais. Ótimo esse teu final, Bela, ótima essa tua fala, mas é de fato. Então eu repito, meus irmãos, independente de índigo, cristal, violeta, arco-íris, é tanto o nome que está aparecendo aí, tantos estudos com relação a isso, de ser um espírito superior que está sob minha guarda, mas é que está sob sua guarda. A hierarquia familiar tem que ser respeitada, e quem está na condição de pai e mãe somos nós, os adultos. Então, o filho tem que estar naquela condição de filho. E aí, outra coisa também, que agora me ocorreu, Isabela, para a gente educar, a gente primeiro tem que se educar, né? Então, o ato de educar-se para educar já é
nos torna também nessa condição de melhorado, porque, afinal de contas, vamos ter que nos esforçar para melhor encaminhar esse que está se apresentando à nossa frente, que está nos impondo uma dificuldade, e que a gente, com amor, vai conseguir superar essa dificuldade. A gente não pode, de maneira nenhuma, se furtar essa responsabilidade que nos foi dada, achando que não é um espírito melhor, então pronto, eu só tenho que manter o... Não, a responsabilidade principal é a moral, que cabe a gente ainda, já que ele está nessa condição, então cabe a nós essa responsabilidade que não podemos, repito, não podemos nos furtar a ela. Está aí a nossa sociedade, por isso que a gente bate tanto nessa tecla, né, Isabela? A gente está vendo muitas dificuldades com relação às crianças, né, a gente que tem filhos adolescentes, vê aí as dificuldades que eles enfrentam na escola, então, porque tem, infelizmente, essas situações, então, fica o nosso lembrete amoroso para vocês. Vamos, então, a mais um breve intervalo, e já que a gente volta, agora sim, com o grupo que atua. A fé no homem, a fé no amanhã, enchendo de esperança os corações adormecidos de lamentações. Quando trabalha a caridade, a fé no homem, a fé no amanhã, enchendo de esperança os corações adormecidos de lamentações. Agora sim, meu coração tem a missão de ser feliz. Agora sim, eu vou tentar realizar o que não fiz. Buscar, enfim, no teu olhar, no teu viver e querer. Acreditar que agora, enfim, vou me encontrar, me renovar. Buscando no trabalho a caridade, a fé no homem, a fé no amanhã, enchendo de esperança os corações adormecidos de lamentações. Buscando no trabalho a caridade, a fé no homem, a fé no amanhã, enchendo de esperança os corações adormecidos de lamentações. Ei, 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 ei.
Após esse intervalo, voltamos só para encerrar. Foi tão rápido, o papo foi tão bom. Espero que para vocês, Belinha, suas considerações finais, o seu tchau. Como sempre, Andréia, é um prazer, é uma energia incrível que eu sinto todas as vezes que a gente faz esse programa. Tenho certeza que é com muito amor e muita dedicação, e foi um prazer estar mais uma vez aqui falando sobre a doutrina espírita. Faça o seu merchan, por favor. Por favor, queria informar os nossos ouvintes que nós já retornamos, né, nesse ano de 2022, com novos episódios do programa O que Diz o Espiritismo. Um programa curto e polêmico que traz aí as temáticas, né, que a gente tem dúvidas, os questionamentos mal respondidos, e a gente traz isso sempre de uma forma muito bem-humorada. Assista toda quarta-feira, às 20 horas, no nosso canal no YouTube, divulgar.net, e também nas nossas redes sociais, no nosso Instagram e no nosso Facebook, viu? Por favor, curtam, comentem, falam lá pra gente o que vocês estão achando, e podem sugerir também novos temas, hein? E reforçamos o convite, mande a sua pergunta para que a gente possa estar mantendo o especial de pergunta dos ouvintes, se inscrevam, compartilhe com seus amigos, porque é tudo feito com muito carinho para ajudar cada um de nós a superar as dificuldades da caminhada, que não são poucas, mas que a gente consegue sim com muita boa vontade. Bom final de semana, amiga, obrigada por mais uma oportunidade, e a vocês, queridos ouvintes, internautas, muito obrigado pela companhia, até o próximo sábado, paz e alegria a todos, continue ligadinho, porque a Web Rádio, você já sabe, 24 horas no ar, todos os dias da semana, também no aplicativo. Tchau. Você ouviu o que é o Espiritismo?